confronto, né? E nós vamos basear no texto que está em Ezequiel, capítulo 23, do versos de 36 a 39, quando o Senhor diz assim: Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, julgarás tu a Oolá e a Oolibá? Declara-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue. Com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isso me fizeram. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa. Né? Então, Deus manda Ezequiel confrontar o povo por meio da imagem pitoresca e surpreendente. Oolá e Oolibá são nomes simbólicos para os corruptos de Israel e de Judá. Deus descreve os pecados que eles cometeram e exige que Ezequiel confronte o povo por causa da sua rebelião. Às vezes, precisamos confrontar um comportamento pecaminoso ou destrutivo. Apesar de ninguém apreciar a confrontação, uma relação saudável não pode evitá-la tampouco. E é muito interessante, Rogério, porque o confronto, ele normalmente gera algumas situações constrangedoras, não é? Eu gostei do olá, tudo bem? Olá. Olá e olá. Deus, quando ele chama, né? E aí nesse capítulo inteiro ele fala a respeito dessas duas figuras que na realidade, como a gente já falou, são figuras simbólicas, são como se fosse um símbolo ou um tipo profético. Deus está usando essas duas figuras para identificar. Em uma delas, Israel ou o Reino do Norte, né, que também pecou contra o Senhor, caminharam nos pecados de Jeroboão, né, desde o princípio da divisão do reino, e depois, quando Judá caminha pelos mesmos pecados de Israel ou do Reino do Norte, e aí nós temos essas duas figuras representando os dois reinos, e como os dois têm a mesma origem, as duas figuras também têm uma origem muito parecida, né? Oolá e Oolibá. Então, dá a entender de que as duas vieram da mesma origem e que é realmente isso. Tanto Israel quanto Judá, tanto o Reino do Norte quanto do Sul, vieram da mesma origem que era o povo de Deus e vieram da descendência de Abraão. Agora, é importante que nesse confronto, Deus, ele manda Ezequiel dizer exatamente as abominações que o povo cometeu. Né? Então, confronta mesmo. Com força a questão do pecado. Nesse pedacinho que nós lemos, nós temos um resumo do texto. Mas se você pegar o capítulo inteiro de Ezequiel, é exatamente esse nível de confronto, e Ezequiel trazendo essas duas figuras para que o povo pudesse entender aquilo que Deus estava querendo dizer, que é uma das características muito importantes do confronto. O confronto, ele precisa ser muito claro. A pessoa precisa realmente entender que ela está sendo confrontada e por que está sendo confrontada. A gente muitas vezes tem umas perguntas do tipo: o confronto é necessário? Todo processo de cura passa por um confronto? Nem sempre, mas às vezes esse confronto, quando tem que gerar uma mudança de comportamento, quando tem que gerar um arrependimento, ele realmente se torna necessário. Amém. Então, olha, esse é o tema, confronto. Você pode participar conosco através do nosso WhatsApp, não é? 98402-9756. Você pode enviar a sua mensagem dentro do tema que estamos abordando, ou mesmo seu pedido de oração, que você queira compartilhar, ou a situação que você esteja vivendo.
né, dentro do possível, a gente vai responder aqui para você e também nós vamos orar sempre, como temos feito no final do programa, por cada um dos pedidos, pelas participações, no nome de Jesus, tá bom? Não envie para a gente mensagens gravadas, tá? Ou tente ligar no momento, porque a gente não tem como fazer isso, tá legal? Então eu já quero aqui colocar, ô Rogério, algumas participações que já chegaram, que é: oi, a paz do Senhor, meu nome é Daiane, sou casada, tenho 2 filhos, meu marido está desempregado e a situação está bem difícil. Peço que vocês me ajudem em oração, a família, o Michel, a Pamela, a Vitória e o Paulo e o Azaf. Ok? Nós vamos orar sim por vocês, aqui no final do programa, colocando diante do Senhor no nome de Jesus. Amém? Olá, bom dia. Aliás, oiê. Então, tipo os nomes ali. Bom dia, sou da cidade de Itamarandiba. Gostaria de receber orações. Ok, nós vamos colocar a sua vida diante do Senhor. Vamos orar sim. Temos mais algum aqui. Bom dia, pessoa DDD 27. Só falou isso. Amém. Bom dia para você também. Receba o nosso bom dia no nome de Jesus. Bom dia. Hoje completa 1 ano e 5 meses que meu pai se foi. A minha mãe faz 5 meses e enterrei minha tia ontem. Pastores, como se eu estivesse enterrando meu pai novamente. Uma dor na minha alma. Me deu um conselho. O seu pai foi o primeiro, né, a ser enterrado. O pai, depois a mãe e agora a tia ontem. E aí, Rogério, o que a gente pode orientá-lo? É daqui, 31, é da região. Pelo que eu entendi, o pai, depois de ter morrido, 1 ano depois de morrido, a mãe morreu e agora 5 meses depois da mãe, a tia. Não, porque não. 1 ano e 5 meses, o pai. 5 meses a mãe, perfeito. E a tia ontem. E a tia ontem. Isso, exatamente. Então, olha, você está passando por uma situação, por uma sequência de perdas. Não é? E é muito interessante porque quando nós não elaboramos muito bem a primeira perda, ela vai acumulando. Isso. Não é? Então, o que você está sentindo hoje, como se tivesse enterrado seu pai novamente, é extremamente justificável no aspecto emocional. Por quê? Porque você não teve o tempo do luto suficiente para o pai, já teve que começar a elaborar o luto pela mãe e agora vivendo de novo essa situação do luto. Então, o que na realidade, essa perda aparentemente menor, ela acaba reacendendo as outras perdas maiores acumuladas e que não foram elaboradas. Entenda que esse realmente é um tempo de pranto, de choro e pranteie. Pranteie seu pai, sim, apesar de já ter 1 ano e 5 meses, porque essa dor ainda está aí. Pranteie a sua mãe, porque tem 5 meses, mas a dor ainda está aí. E pranteie também a sua tia. Porque senão, daqui a pouco, quando morrer o passarinho, entendeu? Aí você desaba, né? Sequências de perdas não elaboradas. Então, antes que alguma outra coisa aconteça e você vai se sentir completamente desestruturada, elabore essas 3 perdas, tá certo? Procure a gente se você puder. Nós, inclusive, temos um programa de apoio ao luto na Clínica da Alma. Né? Então, entre em contato conosco e faça parte desse programa. E é extremamente importante você vivenciar essas perdas, vivenciar esse luto, prantear, porque esse é o seu tempo de prantear. Né? É bom o pastor Rogerinho ter colocado isso, porque todas as quartas-feiras, a partir então dessa próxima quarta-feira, né? Então a partir das 14 horas, nós temos esses grupos terapêuticos no luto. E não tem custo nenhum, é gratuito, é justamente para poder ajudar as pessoas que não conseguem ou não conseguiram até agora elaborar essa questão do luto, da perda como um todo. Né? Então você pode ligar lá para o Ministério, vamos colocar aqui o telefone, já faça a sua reserva da sua vaga, não é? Porque tem um número X para cada grupo, né? Quantidade,
Então entre em contato, tá bom? Faça isso. Eu creio que é uma forma assim de nós podermos ajudar você a poder superar esses momentos de dor, né? E a gente tem que liberar isso, não pode conter, não é? Nós temos que viver, passar esse momento, que ele é difícil, ele é real, faz parte da nossa vida, mas tem pessoas que têm uma dificuldade maior de elaborar isso e poder sair de uma situação, né, de luto, de perda, né, de pranto. E é uma oportunidade extremamente especial porque o profissional que vai acompanhar você é extremamente capacitado, especializado nessa área. É verdade. Né? Então, não perca essa oportunidade, porque senão daqui a pouco você vai realmente ficar sem nenhuma estrutura emocional para lidar com qualquer uma outra perda, por mais insignificante que ela possa ser para os outros. É verdade. Tá certo? E eu quero ressaltar que esses grupos terapêuticos, que só vão funcionar, por enquanto, pelo menos nas quartas-feiras à tarde, ele é gratuito, você não precisa pagar nada. Mas você precisa fazer a reserva do seu nome, né, para você ser encaixado no grupo, tá joia? Ok, bom dia, paz, meus irmãos, DD 21, Rio de Janeiro. Quando a gente larga o pecado e é confessado ao Senhor, a gente pode participar da ceia ou tem que ficar na disciplina? Porque o meu pastor me deu um mês, aí já no outro mês eu já posso participar da Santa Ceia. Porque ele fala que a Santa Ceia é do Senhor, ele fala quem é ele de me pedir e tomar a ceia. Ok, não entendi essa última frase, mas deu para entender o contexto. Nesse caso, minha irmã, é o seguinte, se você está em disciplina e foi estabelecida essa disciplina pelo pastor, o seu líder, então é ele que vai falar para você o momento que cessou a disciplina ou vai autorizar você a participar da ceia. Eu entendo que a ceia é a ceia do Senhor, ou seja, onde todos nós podemos participar. Mas depende muito de cada liderança, de cada denominação, como que estabelece isso. Então não adianta eu dizer aqui para você, não, você não pode, e o seu pastor autorizar, entende? Ou eu dizer para você, não, pode, mas o seu pastor, o seu líder espiritual diz que não. Então se você está debaixo de uma disciplina, ou seja, ele está acompanhando você, é ele que vai determinar o momento, a hora, quando que vai cessar. Você já confessou o pecado, amém. Eu entendo que essa é uma parte que precisa ser automática nas nossas vidas. Agora tem o aspecto, né, da cobertura, do pastor que nos acompanha e ele entende que talvez precisa desenvolver algumas áreas da sua vida que ainda ele não consegue perceber que isso está bem resolvido. Então é ele que vai determinar, tá bom? É extremamente importante se submeter não só à disciplina, como à autoridade. Exatamente. Né? Porque não se submetendo à disciplina, você quebra o princípio de autoridade, aí por quebrar o princípio de autoridade não pode participar da ceia, porque já é outro pecado. Né? Ok. Nós temos aqui DDD 27. A paz do Senhor, mora em Aquadoce do Norte, Espírito Santo. A minha mãe está em Belo Horizonte, fazendo tratamento na clínica da alma. Há 8 meses ela está passando por depressão. Me ajuda em oração. Ok, meu nome é Flauzino. Ok, vamos orar sim. Então se ela já está sendo acompanhada, já é uma grande ajuda nesse processo, mas vamos orar sim. Vamos aqui mais um. Olá, paz, estamos ligados na Rede Super. Esse programa é uma bênção. A Luci, Jailson, Ludmire, Joabe, Antônio, em Pacajá, no Pará. Olha que bênção. Amém. Pacajá. Amém. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Deus abençoe ricamente vocês. Amém? Vamos lá, Rogério, no nosso tema? O que podemos aprender com Deus e Ezequiel sobre a confrontação? Então, a primeira coisa, que seja compassivo. Ezequiel sofreu enquanto recordava os pecados do povo. Então essa é uma das primeiras características que a pessoa, ao confrontar alguém, principalmente quando esse confronto vem de uma ordem de Deus, é demonstrar compaixão, ser compassivo.
sofrer com o sofrimento daquela pessoa, ainda que essa pessoa não saiba que está sofrendo. E isso é interessante, porque Ezequiel, ele sofreu, ele teve compaixão, isto é, sentiu a dor do povo, ainda que o povo não tivesse sentido a dor que Ezequiel estava sofrendo. Nesse aspecto, tanto Ezequiel quanto Jeremias, né, que foram mais ou menos contemporâneos, Ezequiel profetizando lá no exílio e Jeremias profetizando em Judá, eles tiveram a mesma compaixão, ainda que o povo não tivesse compaixão, porque eles sentiram o que Deus estava sentindo. Então, a ser compassivo na situação do confronto é extremamente importante, porque a pessoa ela vai ver que, ainda que ela não está percebendo, alguém está sofrendo e ela também, apesar de não ter ficado atenta ao seu sofrimento e à sua dor, existe uma dor, existe um sofrimento. Então, a compaixão nesse caso é extremamente importante. Ela cria uma harmonia, cria uma empatia, né? E a pessoa recebe o confronto com uma facilidade maior, né? A verdade é que nós trazendo para o contexto, contemporaneizando essa realidade desse texto bíblico, é que muitas vezes as pessoas não agem com compassividade quando confrontam as pessoas. Sim. Né? E muitas vezes usa, sabe, talvez aí o temperamento se sobressai, se a pessoa é mais colérica ou sanguínea, aí já vem toda aquela... E muitas vezes se perde a oportunidade de restaurar a pessoa, ou mesmo de que a pessoa entenda o que aconteceu, ou seja, estou em pecado, então preciso me arrepender, eu preciso... Agora, a gente sabe também que tem pessoas que só funcionam no tranco, né? Sim. Quando funcionam, só funcionam no tranco. Né? E realmente, Rogério, essa questão ela é importante, porque o confronto ele vai gerar um resultado. Sempre vai gerar um resultado, né? Agora, qual é o resultado desejável do confronto? O resultado desejável do confronto é uma mudança de atitude, é conduzir a pessoa ao arrependimento e, consequentemente, a uma mudança no seu comportamento, que aquele comportamento está sendo prejudicial. Então, esse é o resultado desejável do confronto. Então, quando confrontar alguém, nós vamos confrontar entendendo que o que nós queremos que seja gerado é arrependimento e não ira, raiva, contenda, discórdia, não é? Inimizades, mas sim mudanças de comportamento. Exatamente. Nós temos aqui outras participações, DDD 21. Bom dia, meu nome é Cláudia, eu peço oração, estou com muita dor no ovário. Preciso de oração, ela é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ok, querida Cláudia, nós vamos orar por você sim, aqui no final do programa, colocando a sua vida, né, diante do Senhor, e para que você possa experimentar aí a cura plena do Senhor. Bom dia, meninos de Deus. Amém. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Estamos passando por uma situação muito complicada na igreja. Estamos com um pastor na liderança dos jovens, e não tem seguido a mesma linha dos demais pastores. Os jovens têm ficado confusos e divididos. O que fazemos? Um confronto será necessário? Por que não? Não é? Agora, o importante nesse caso tem o pastor presidente, o pastor líder, e aí é importante colocar isso para o líder. E aí o líder decidir sobre isso, a questão do confronto. Talvez vai chegar um momento que seja feito isso, porque até mesmo confrontar as bases, as convicções teológicas, não é mesmo? E por que tem gerado essa confusão? Então, é importante buscar quem é o líder, explicar isso, apresentar, né, as situações, o que está sendo percebido, os comentários diante disso, e aí ele vai tomar uma decisão e provavelmente vai ter que chamar e fazer isso, né, um confronto, ou mesmo talvez, como se fala aí uma expressão, fazer uma cariação, né,
por que isso tem acontecido. E se esse pastor for consagrado e colocado por essa liderança, então quem é responsável por ele é o líder. Então é ele que tem que responder diante disso, não é mesmo? É, com certeza. Então isso é muito importante. Um outro aspecto aqui ok. Parará. A paz do Senhor, homens de Deus, obrigado. Da Rede Super, orem por mim, meu nome é Claudemir, estou desempregado com problema de saúde há muito tempo que sofro disso, né? Orem por mim, preciso dessa bênção, no nome de Jesus, sou de Maceió, Alagoas, amém. Nós vamos orar por você sim, no nome de Jesus. Vamos ver mais um aqui, Rogério, antes de nós irmos para outro ponto. Esse é compridinho, mas vamos lá. A paz do Senhor, meu nome é Edna e preciso de oração dos irmãos, pois tenho um filho especial, ele faz hemodiálise e está correndo risco de vida. Ele tem uma fístula na perna, no qual ele faz sessão de hemodiálise, ele precisa fazer cirurgia dessa fístula com urgência e corre risco de morte. Moro no Rio de Janeiro, Belfor Roxo, não é? Então peço oração e corre risco de vida, precisa da cirurgia de emergência para ele fazer a cirurgia sem risco. E os hospitais aqui estão um caos. Me ajudem em oração. Amém. Vamos orar sim. E a gente tem acompanhado, né, nos telejornais que verdadeiramente a questão dos hospitais, e principalmente no Rio de Janeiro, e assim como outros estados também, né, estão passando uma situação muito delicada. É verdade. Né? O outro ponto, Rogério, seja direto. Ezequiel tratou honesta e diretamente dos assuntos com o povo. Então, o confronto, ele precisa ser direto. Ele precisa, a pessoa que vai confrontar, precisa saber o que está confrontando, precisa conhecer a situação e passar isso de uma maneira direta, né? Então, nós vamos ver que não adianta ficar fazendo rodeios, porque senão o confronto não vai surtir o efeito que precisa surtir. Agora, precisa também vir de uma maneira direta, no sentido de que a pessoa demonstre que aquilo que ela está falando, ela conhece a situação. Agora, há uma coisa muito interessante, porque muitas vezes as pessoas que têm uma facilidade para confrontar outras, né, vai confrontar outras baseados na primeira informação que recebem. E olha, isso não é prudente, né? Então tenha certeza daquilo que você está fazendo e seja direto, o mais direto possível, para não ter esses rodeios e evitar milindres, né? Isso é extremamente importante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.